Então, gente, eu vou fazer uma revisão aqui sobre vozes verbais. Porque talvez tenha ficado alguma dúvida e a gente vai aproveitar aqui a nova estrutura para fazer essa revisão, tá? A gente sabe que as vozes verbais, ela pode ser uma voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva, tá? A diferença é que na voz ativa, o sujeito, ele pratica a ação verbal. Ou seja, o verbo, ele vai estar praticando essa ação. O verbo vai estar atribuindo ao sujeito a ação praticada. Então a gente bota aqui, ó, por exemplo, o menino leu o livro. Ou você bota, o professor escreveu no quadro. Ou você diz, a coordenadora, vou usar Lucy como exemplo aqui, tocou o sinal. Você pode ver que em todos esses exemplos, o sujeito, nesse caso aqui, o menino, ele está praticando a ação verbal, que é ler ao livro. Então, leu é o verbo, o menino é o sujeito e ele está praticando a ação de ler. Por isso que o verbo está na voz ativa. Nesse segundo exemplo aqui, ó, o professor, que é o sujeito da oração, está praticando a ação de escrever no quadro. Nesse terceiro exemplo, a coordenadora, que é o sujeito da oração, está praticando a ação verbal, que é tocar o sinal. Então, por isso que o verbo, quando está na voz ativa, ele pratica a ação verbal. Tá? O sujeito pratica a ação verbal. Já na voz passiva, é o oposto. É quando o sujeito ele recebe a ação verbal. E aí já é possível você fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva. Eu posso pegar esse primeiro exemplo, que está na voz ativa, e transformar para a voz passiva. Eu coloco o livro foi lido pelo menino. Observe que agora o sujeito da oração, que é o livro, está recebendo a ação de ler. Logo, o verbo está na voz passiva. Se eu disser assim, o quadro foi escrito pelo professor. Agora, o sujeito, que é o quadro, está recebendo a ação de escrever. E por último, eu posso dizer, o sinal foi tocado pela coordenadora. O sujeito agora, o sinal, está recebendo a ação de tocar. Então, para resumir, a voz ativa, quando o verbo praticar a ação, e a voz passiva, quando esse verbo receber a ação. É quando o sujeito, na verdade, ele recebe a ação verbal. Antes de falar da voz reflexiva, eu preciso mostrar que a voz passiva, ela tem dois tipos. Deixa eu apagar aqui só para melhorar o espaço. Ele pode ser voz passiva analítica e pode ser voz passiva sintética. A diferença é que na voz passiva analítica aparece um verbo auxiliar
mais o verbo no particípio. O verbo principal no particípio. Tá? Então eu digo, o menino. O livro foi lido pelo menino. Quando eu digo o livro foi lido pelo menino, eu tenho aqui esse foi, que é o verbo auxiliar, e eu tenho lido, que é o verbo no particípio. A gente sabe que os verbos regulares, para estarem no particípio, ele termina com DO. Se for irregular, vai ter várias terminações. Mas como a maioria dos verbos eles são verbos regulares, você precisa saber disso, que o verbo está no particípio, ele termina com DO. Então, para estar na voz passiva analítica, a regra é essa. Verbo auxiliar, nesse caso aqui o verbo foi, mas o verbo principal no particípio. Nesse caso aqui, lido. Agora, sintético, você tem o verbo na terceira pessoa, mais uma partícula passivadora. Então, como é que fica? Por exemplo, aluga-se uma casa. Você tem aqui o verbo na terceira pessoa do singular, aluga, e esse se, que nós chamamos ele de partícula apassivadora. Tá? Então, para resumir, para ficar na passiva analítica, verbo auxiliar mais verbo no particípio. Para ficar na passiva sintética, verbo na terceira pessoa e a partícula passivadora. Para terminar, o verbo na voz reflexiva. Que é quando ele pratica e ao mesmo tempo ele recebe a ação verbal. O sujeito ele tanto pratica quanto recebe a ação verbal. Por exemplo, o menino feriu-se. Ele tanto está praticando a ação de ferir, quanto ele está recebendo a ação de ferir. Deixa eu ver o exemplo que tem aqui no livro. Que nem tem, na verdade. Mas é basicamente isso, tá? O menino feriu-se. Ele está tanto praticando a ação de ferir, quanto ele está recebendo a ação de ferir. Tá bom? Esse assunto está na página 18 do caderno de atividades. E o exercício vai dar 18. Na verdade, o exercício vai dar 20. Exercício da semana, tá, gente? Para semana. Vai da página 20 até a 25. Eu espero que tenham tirado as dúvidas e na aula ao vivo a gente vai fazer a correção, tá bom? Um abraço e até mais.